Bem, pessoal, no vídeo de hoje vamos executar a montagem aí do nosso PC Gamer de baixo custo. Lembrando, pessoal, que para que esse PC aí se torne um PC Gamer, vai faltar uma peça aqui, que é a peça mais cara aí do nosso conjunto, que é a placa de vídeo. Apesar dela não estar aqui, nós vamos deixar ela em uma lista na descrição. E essa lista da descrição, pessoal, nós vamos colocar todos os detalhes lá, até como preço, forma de pagamento aí que utilizamos para comprar essas peças, já que compramos ela em 12 vezes. A única coisa que eu paguei à vista foi o gabinete, eu considerei ele barato. Eu paguei aproximadamente aí R$ 122 nele. E ele está aqui, ó. Eu já vou até remover o plástico aqui para mostrar para vocês que ele é novinho. E esse gabinete, pessoal, ele já veio com uma fonte. Porém, é uma fonte fraca, tá? Se a gente for pôr aí uma placa de vídeo, ela não vai aguentar. A gente vai ter que substituir essa fonte aí. Bem, pessoal, então vamos iniciar a montagem aí. Nós vamos iniciar pelo processador, pessoal. Vamos abrir ele aqui, né? Eu vou abrir ele sobre a placa aqui porque a câmera já está filmando. Mas o certo é você abrir aí fora da placa. Lembrando, pessoal, de pôr a placa mãe sempre em cima dessa almofada que ela vem e em cima do plástico anti-estática, para evitar aí que a nossa placa se estrague. E aqui, pessoal, é o seguinte, ó. O nosso processador, ele tem dois encaixes. Um aqui onde que está meu dedo mexendo. Opa, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Pera aí, deixa eu pegar alguma coisa aqui. É bem pequeno esse encaixe, tá, pessoal? Talvez depois eu vou dar um close para vocês. Aqui, ó. Tem um encaixe aqui e outro encaixe do outro lado. E evitar sempre, nunca pôr o dedo aqui, ó, nessas conexões aqui, que isso aqui é o que vai fazer o contato entre o processador e a placa-mãe. Então, pegar sempre do lado aqui, ó, dessa forma que eu estou pegando. Vamos ver se a gente consegue focalizar o encaixe que eu falei para vocês aí, ó. Aqui não deu, deixa eu tentar trocar aqui de... Tá vendo aqui o encaixinho, ó? Aí, agora focou, ó. Tem um encaixe desse lado e o outro aqui, ó, do lado oposto. Então, aqui na placa-mãe, para a gente abrir aqui, ó, o soquete, a gente tem esse araminho, a gente força ele para lá, ó, e levanta ele, joga ele para trás assim, ó, com cuidado. Aqui tem um plástico, tá, pessoal? Não há necessidade de remover ele por enquanto. Geralmente ele sai automaticamente a hora que a gente encaixar aí o processador. Aí agora o processador, você tá vendo que lá embaixo também tem as conexões. Então vai essa conexão voltada para aquele lado lá. E aqueles encaixes vão um aqui e o outro aqui, ó, que dá pra gente ver. Então não tem como a gente montar errado, a não ser que a gente queira. E além dessa marca, tem um triângulo bem pequenininho desenhado nesse canto aqui, ó, do processador. O outro são bolinhas, tá? E aqui, ó, nesse cantinho aqui embaixo, ó, além de ele ter um corte no plástico, ele tem uma marquinha branca lá indicando que esse triângulozinho é nessa posição aqui. Então basta a gente fazer o encaixe dele aqui, ó, daquele encaixinho lateral. E a gente movimenta ele com a mão aqui, ó, para lá e para cá, se você já vê que ele está encaixado. Então agora basta a gente pegar a peça aqui que dá aperto nele, né? É bom, pessoal, até evitar tocar essa parte aqui do processador, tá? Então basta a gente pegar aqui, ó, encaixar aqui, ó, com a alavanca para trás, colocar o encaixe por baixo de uma espécie de parafuso que tem aqui, ó. E aí a gente vai forçando, ó. Você pode pegar e colocar uma mão na placa, coloca aqui nesse soquete plástico que tem. Evite de colocar a mão assim sobre a placa. E vai forçando, ó. Ele vai dando uma pressão, ó. Ó, a tampinha já pulou, ela já soltou sozinha. Então essa peça aqui, ó, ela já se soltou. Ela sai automaticamente, tá, pessoal? Pelo menos as placas que eu conheço vêm dessa forma. O cooler, pessoal,
eu vou pôr depois que eu fixar a placa-mãe no gabinete, porque essa peça aqui ela transpõe um pouco a peça. E se eu forçar aqui, ó, ela vai esbarrar e não vai chegar aonde eu quero. E já o gabinete, a placa fica suspensa. Então, por enquanto, eu vou deixar ela de lado aqui e vou encaixar a memória RAM. A nossa caixinha de memória RAM está um pouquinho amassada aqui, ó. Ainda está lacrada, ó. E é o seguinte, essa memória RAM, pessoal, para essa placa e para os processadores de última geração, ela é DDR4. Isso, DDR4, ó, de 8 GB no nosso caso, e 2400 MHz. Isso aqui é a velocidade que ela trabalha, pessoal. Porém, a nossa placa-mãe só suporta 2133. Ela não suporta aí, ou mais ou menos isso, vamos dizer. Ela não suporta os 2400, mas mesmo assim é uma velocidade alta aí e o suficiente para o que vamos fazer aqui. Aqui tem um som ambiente, pessoal. Os passarinhos estão querendo participar e vamos deixar que eles participem aí. Outra coisa, eu estou abrindo aqui sobre a placa-mãe, mas evite fazer isso, tá? Eu só estou fazendo isso a título de demonstração. Então essa aqui é a nossa memória RAM. É um pente de memória RAM, né? E ela se encaixa aqui, pessoal, ó. E ela tem dois slots, ou significa que ela suporta dois pentes de memória ao mesmo tempo. Nós só vamos utilizar um. Não há problema algum em fazer isso. Na verdade, com um é até melhor do que dois. E aqui do lado é o seguinte, um lado aqui, ó, é fixo e o outro é móvel. A gente consegue descanhotar ele, vamos dizer assim. E depois que a gente coloca a memória, a gente aciona ele novamente e ele faz a fixação aí da memória RAM. É bom evitar ao máximo aí, pessoal, de tocar. Na verdade é bom nunca tocar essa parte aqui da memória RAM. E essa aqui é uma memória RAM que ainda tem esse trocador de calor de alumínio, um dissipador, vamos dizer assim. Então a gente pode manusear por ele. Mas as outras que não tem isso, é melhor você manusear até dessa forma aqui, ó, evitando tocar aí os componentes eletrônicos da memória RAM. E aqui é o seguinte, ó, não tem como montar errado, já que ela tem um orifíciozinho aqui, ó, uma cavidade, que ela é fora de centro, né? Então não tem jeito da gente montar virado lá. Se você tentar, ela vai ficar encavalando assim e não vai entrar. E basta a gente se aproximar aqui, ó, que você vai ver a posição certa, ó. Aqui, se a gente colocar desse jeito, ela vai dar certinho na cavidade. Se eu colocar ela ao contrário, vai ficar totalmente oposto e fácil de visualizar que está errado. E aí você pode perguntar, em qual eu ponho? No de cá ou no de lá? Tanto faz, pessoal. Isso aí não vai fazer diferença alguma, tá? No caso aqui, eu vou montar no mais longe aqui do processador, para que haja mais espaço aí. Para que haja aí uma melhor refrigeração, vamos dizer assim. Aí a gente põe aqui, ó, com os gatilhos abertos, vamos dizer assim. E vamos forçar aí, ó. Força um lado, depois o outro. Aí você vai escutar um clack, significa que encaixou. Aí você dá uma forçadinha aqui do lado para confirmar, ó. Vamos deixar o outro fechado também. E pronto, a nossa memória RAM já está instalada. Então, pessoal, memória RAM, deixa eu aproveitar para falar alguma coisa aí. Não são todas iguais, tá? Existem aí evoluções na memória RAM. Os processadores mais antigos aí usavam um tipo, os atuais utilizam aí a DDR4. É a melhor que tem para você adquirir hoje em dia. E já vou até aproveitar para falar alguma coisa aqui também, é o seguinte. Uma grande vantagem dessa placa-mãe aqui, com o soquete 1151, é que ele aceita os processadores melhores que esse, vamos dizer, o i3, o i5 e o i7 de sétima geração. Então, caso a gente queira fazer um upgrade aí
em nossa máquina, instalar aqui um i5, por exemplo, basta remover esse processador, colocar o outro e aí ligar a nossa máquina aí que ela já vai sair funcionando, sem problema algum. Então agora, pessoal, o próximo passo vai ser abrir aí o nosso gabinete. Vamos fazer isso, né? Para instalar a nossa placa-mãe. Bem, pessoal, então vamos abrir aí o nosso gabinete. E, pessoal, para a gente fazer a montagem do PC, a gente precisa aí basicamente de duas chaves Phillips, né? Que são essas chaves aqui, ó. Uma de 1/4 e uma de 1/8, vamos dizer assim. Que é uma maior, mais grossa e uma mais fina. E para abrir o gabinete, ele tem uns parafusos aqui atrás, ó. E dependendo do caso, não há necessidade de abrir os dois lados, tá? Porque... Mas eu aconselho a abrir. Deixa eu ver aqui, tem um durex aqui. A gente puxa para trás, tá, pessoal? Não abre de lado não, porque ela tem um engate aqui, ó. Cuidado para não perder os parafusos, já que deve ter alguns parafusos lá dentro também. Então, pessoal, esse lado aqui é o lado que vai ser fixado a placa-mãe. Ela tem uma chapa por dentro. Agora vamos abrir o outro lado aqui, ó. E por que é bom abrir os dois lados? Que na hora de fixar o HD ou até mesmo o drive de DVD, se a gente for utilizar, a gente consegue parafusar ele dos dois lados. Então é isso aí, ó. Aqui dentro vem alguns componentes aí, ó. É o cabo da fonte de alimentação. E alguma tampa aqui para fazer a tampa, para tampar aqui atrás, caso a gente não vá utilizar todas as baias ali. Então agora a gente vai colocar o gabinete virado aí dessa forma. Deixa eu dar uma arrumada aqui. Bem, pessoal, agora eu já abri o gabinete e virei ele aqui, né? Coloquei ele com essa parte onde vai a placa-mãe voltado para baixo. E aí é o seguinte, pessoal, eu já passei um pano aqui dentro, que geralmente isso vem meio empoeirado, pode passar um ar aí também, caso você queira. E caso você queira dar uma olhada aí até como limpar um PC aí, nós vamos pôr um vídeo aí no nosso canal para mostrar isso para vocês. Aí, pessoal, no gabinete vem um kit, né? E aí nós vamos descobrir aqui, ó, quais são os parafusos de fixação da placa-mãe. Aqui dentro, ó, tem umas pecinhas, no caso desse aqui, que é prateada. Deixa eu pegar uma para mostrar para vocês. Ou prateada não, dourada. Ela era para vir embalada, só que a embalagem já veio aberta, mas isso não é problema. Tá vendo, ó? Essa peça aqui, ó, a gente instala ela lá no gabinete, ó. Dessa forma aqui, ó. Põe e aperta. E aqui, se você tiver uma chavezinha ou até mesmo um alicate, você dá uma apertadinha nela, porém não muito, tá? E qual a função dessa peça aqui? Essa peça aqui, ela vai manter suspensa a nossa placa-mãe. Aqui é o seguinte, ó, a nossa placa-mãe, ela tem... Deixa eu ver se eu consigo mostrar. 1, 2, 3, 4 parafusos de fixação. E essa pecinha depois ela vai ficar aqui embaixo aqui, ó. Opa, deixa eu mostrar. Nesse parafuso. E como eu sei quais são os furos de fixação da nossa placa-mãe? São esses que tem uns pontinhos de solda aqui, ó. Por que esse pontinho de solda? Esse pontinho de solda vai fazer o aterramento da placa-mãe na carcaça aí do nosso gabinete, né? E a placa-mãe também tem, deixa eu ver se eu consigo mostrar, uns carocinhos aqui, vamos chamar assim, uma espécie de ressalto para evitar que esses pontos de solda aqui toquem a carcaça lá do gabinete. Porque se isso acontecer, vai acontecer um aterramento do componente aí e não vai funcionar. Então, outra coisa que eu vou falar para vocês, aqui dentro tem vários locais para a gente pôr essa pecinha. Como vamos saber que local vamos pôr elas? Simples, nós vamos encaixar a placa-mãe aqui com o espelho voltado para fora, né? Que é aquela chapinha que vai cobrir isso daqui. E já vamos descobrir.
Mas basta colocar aqui que a gente já vai dar pra gente ter uma ideia, ó. Que são esses 4 aqui, ó. Esse aqui que eu não sei se está pegando e esse aqui. Então eu já vou fazer a instalação aqui dessas pecinhas. E aí é o seguinte, pessoal. Essa placa-mãe nossa, ela só tem 4 pontos de fixação. E no conjunto de parafusos do gabinete, vem 8 pecinhas dessas. A gente pode instalar aqui para não perder, porque se futuramente a gente for substituir a nossa placa-mãe por uma placa do modelo maior, vai ter as pecinhas aqui para a gente utilizar. Então vamos colocar aqui de um ponto que não atrapalhe a gente. E futuramente a gente move ela aí para outra posição. E aqui, pessoal, como vem vários parafusinhos, é bom a gente experimentar aqui, ó, antes de colocar lá, para saber qual é o parafuso que vai ser utilizado aí para fixar a placa-mãe. Já que os parafusos são bem parecidos, porém a rosca é diferente, uma mais fina que a outra. Então a gente já sabe que é esse parafusinho aqui. Que no nosso caso aqui ó, é um que tem a cabeça flangeada. Ele é Phillips flangeado. E tem o Phillips que é sextavado também. Esse aqui é simplesmente Phillips flangeado. E aí, pessoal, depois das pecinhas instaladas, né, a gente pode pegar um alicate. Se você tiver a chave, melhor ainda. Aqui, como não está fácil, vamos fazer com alicate mesmo. Lembrando de não apertar muito, tá? Porque isso aqui não é um carro, né? É apenas uma placa-mãe, que apesar de que é bom que ela fique bem fixa. Então, evite aí de apertar exageradamente, mas aperte aí de uma forma aí que fique bem fixa, né? E agora, pessoal, vamos pegar aqui o nosso espelho e encaixar ele aqui, ó. Vamos mover a câmera um pouco aqui para a gente poder ver. O espelho é que a gente coloca de dentro para fora aqui, ó. E aperta, ele já se encaixa, fica fixo. E agora vamos vir com a placa-mãe. Lembrando de pegar a placa-mãe por partes aí plásticas ou isoladas, né? E a gente faz uma forcinha aqui, ó, e já percebe que já alinhou os parafusos lá embaixo. Então agora com a chave Phillips pequena, a gente encaixa o parafuso aqui. Se for uma chave magnética, melhor ainda. Dá uma forçadinha aqui, ó, contra o espelho e coloca o parafuso. Lembrando de só colocar ele, na hora que você sentiu que apertou, você volta um pouquinho e solta. Vamos instalar todos os parafusos antes de dar o aperto, tá bom? Lembrando que no nosso caso são 4 parafusos, mas pode ser mais aí dependendo do modelo da sua placa mãe. Agora que colocamos todos os 4 parafusos aí, sem apertar, né? Vamos executar o aperto aí. Lembrando que devemos apertar com firmeza, mas porém não é necessidade aí também de muito aperto. Mas nunca deixar ela solta, tá, pessoal? Muito bem. Então fixamos a placa-mãe. Ficou dessa forma aí, ó. As conexões aqui ficaram desse jeito, ó. Bem tampadinha. E agora sim vamos instalar o cooler. Lembrando de nunca tocar essa parte do cooler, que ele já vem com uma pasta aí, uma pasta térmica, responsável pela troca de calor. Temos aqui, ó, o soquete de alimentação do cooler. E aí nós vamos localizar na placa-mãe aonde que é o soquete. Ó, o soquete fica aqui, ó. Então eu vou colocar o processador de forma que o soquete fique próximo ali. Então essa aqui é a melhor forma de colocar ele, ó. Que no caso aqui deu certinho, ele vai ficar aí com o símbolo aí da Intel na posição correta.
Então, o processador estando limpo, né? A gente vai e encaixa esses pinos aqui, ó, em 4 furos que tem aqui na placa-mãe. Encaixou. A gente vem, dá uma apertadinha. Vai sentir que ele encaixa, ó. A gente aperta cruzado. E vai sentir aí que ele já encaixou e ficou fixo, ó. Ficou firme aí na nossa placa-mãe. E agora é só fazer a conexão aqui, ó. Essa conexão tem a posição certa, tá, pessoal? Você vai ver que ela tem um encaixinho aqui, ó, no soquete, que dá certinho lá na placa-mãe, ó. E só toma cuidado porque é uma coisa frágil. Se você forçar, pode acontecer aí dela encaixar de forma errada, tá bom? Encaixa facilmente, não precisa muita força. E pronto, o nosso cooler processador já está instalado. Bem, pessoal, agora eu vou mostrar para vocês como fazer a conexão dessa parte aqui, ó, superior frontal do nosso gabinete. Que nessa parte aqui está localizado o botão liga e desliga, né? Que quando a gente pressiona ele, ele liga o PC. E se pressionar novamente, ele desliga, mas de uma forma forçada. Não é correto fazer isso, a menos que seja uma emergência aí ou uma situação que a gente não consiga desligar o PC. E a forma de desligar mais forçada ainda é pressionar ele e segurar por alguns segundos até que a placa-mãe desligue. Mas isso também é tipo o último recurso, tá, pessoal? Então, o botão Power, que é o botão liga e desliga. Temos o outro botão aqui, ó, que é um botão menor, que é o botão Reset. Ele serve para resetar o PC, ou seja, quando você pressiona ele, ele vai reiniciar o computador. E temos dois LEDs aqui, ó, indicativos. Esse LED aqui é o seguinte, esse azul, na maioria dos PCs ele é verde, mas em alguns casos ele pode vir aí de outra cor, tá? Ele indica que a gente pressionou o botão e que o PC está ligado. Aqui embaixo, ó, tem um outro LED vermelho. Se eu tentar acionar ele aqui para que vocês possam ver, olha ele aqui, ó. Esse LED vermelho indica que o processador está pegando informação ou transferindo informação para o HD. E então ele sinaliza o funcionamento do HD, certo? Então agora vamos ver lá internamente como é feita a ligação desses componentes aqui na placa-mãe. Então, pessoal, para fazer a ligação, nós vamos recorrer aqui ao manual da placa-mãe, que é o mais certo aí a se fazer, né? Então, vamos dar uma folheada aqui no nosso manual, vamos procurar o índice e vamos procurar aqui por painel. Aí, dando uma olhada aqui, ó, o nosso número 10 aqui do índice está aqui painel, certo? E vendo aqui mais abaixo também tem painel aqui, mas só que aqui é áudio, tá? Então é outra coisa. O que nos interessa mesmo é o número 10 nesse momento. Então a gente vem aqui no diagrama da placa-mãe, né? Procuramos aqui pelo número 10, ó. E localizamos aqui a carreira de pinos que vamos utilizar aí para fazer essa ligação. E ela fica situada aqui, ó, bem no finalzinho aqui das nossas memórias RAMs, do soquete de memória RAM. Então é fácil de ser encontrado aí. E agora vamos dar mais uma folheada aqui no nosso manual, já que o índice não tem página aqui. Então vamos procurar aqui por algum detalhe aí. E aqui, ó, na página 17, nós encontramos um desenho melhor aí, uma ilustração melhor aí, que explica detalhadamente aí como se faz essa ligação, certo? Bem, pessoal, então agora que já encontramos aí os terminais, onde vamos fazer a ligação aí do nosso painel frontal, vamos começar então a fazer aí essas conexões. Então, pessoal, como é difícil fazer imagem dentro do gabinete, eu fiz aqui uma ilustração, ó, para que fique melhor aí
de se entender e até mais fácil de se explicar aí. Então eu peguei aqui, ó, uma imagem do manual. Aí eu ampliei ela e colori aqui para ficar mais fácil aí de se compreender. E fiz aqui um desenho, ó, simbolizando a frente do nosso gabinete aí. E aí eu coloquei aqui um botão Power, que é o botão liga e desliga. Coloquei aqui também o botão Reset. Coloquei o LED Power e coloquei também o HD LED, que é o LED responsável para sinalizar o funcionamento do HD. Então vamos iniciar aí as nossas conexões de forma virtual, vamos dizer assim. Aqui ó, temos a imagem aí dos nossos terminais. É uma espécie de soquete com 9 pinos, né? Pois falta um pino aqui. Aqui não tem um pino. Isso facilita aí para a gente conseguir localizar aí esses terminais, né? E aqui embaixo tem um pino. Porém, nós não vamos utilizar esse pino, tá? Ele vai ficar aí sobrando, vamos dizer assim. Então aqui, ó, a nossa primeira conexão que está em azul será conectado o nosso botão Reset. Desse botão Reset sai 2 fios, né? Com um único terminal duplo. E a gente vai conectar ele aqui, ó, dessa forma, ó. Aqui tem um fio branco e um fio azul. Então a gente vai trazer o terminal até aqui e fazer a ligação de forma que o fio azul fique aqui, ó, no pino Reset e que o pino branco fique no GND aqui, que é o Ground. E o nosso botão Power, que tem um fio branco e um fio laranja, nós vamos ligar aqui, ó. Ele é um soquete duplo também, que tem 2 conexões, né? E nós vamos ligar ele de forma que o fio laranja fique aqui no botão PWR-BTN, que significa Power Botão, é uma abreviação, né? E o fio branco fique aqui, ó, no Ground. Aqui, ó, nesses 2 terminais, as ligações foram feitas nesse sentido, ó. Já nesses outros 2 terminais aqui, a ligação será feita neste sentido. Então, nesses 2 pinos superiores aqui, nós vamos fazer a ligação do P-LED, que é Power LED, que é esse LED verde aqui, que no caso do nosso gabinete é um LED azul. Então, desse LED sai 2 fios, um branco e um verde. Só que no nosso caso, são 2 terminais separados aqui. Então, a gente vai trazer ele aqui, ó. Vai conectar o fio branco no P-LED menos e o fio verde nós vamos conectar no P-LED mais, certo? E agora vamos fazer a conexão do HD LED, que é o LED vermelho. Desse LED sai um fio vermelho e também um fio branco. Nós vamos trazer aqui o fio vermelho e ligar aqui, ó, no HD LED mais. E o fio branco nós vamos ligar no HD LED menos. E pronto, está feita aí a nossa conexão do painel frontal. Então é isso aí, pessoal. Está feita aí a conexão. Vou mostrar dentro da máquina aí como ficou e já vamos dar sequência aí à nossa montagem do PC. Bem, pessoal, então vamos dar uma olhada aqui dentro do PC como ficou aí a nossa ligação. E ficou dessa forma aí, ó. Deixa eu dar uma afastada no fio aqui, para que vocês possam ver o fio azul e branco aí do reset, né? Vamos dar um zoom aqui para ficar melhor aí a imagem. E aqui é o seguinte, pessoal, do nosso lado esquerdo, aqui em vermelho, está a nossa memória RAM, que facilita aí a localização desses terminais, né? Caso você esteja perdido aí. Bem, pessoal, então agora vamos fazer a conexão de áudio do painel frontal e dos USBs da conexão frontal também. Olhando aqui, ó, nos nossos conectores, dá para perceber que um dos furinhos está tampado, ou seja, falta um furo aí. E isso é proposital para que facilite a localização dele na placa mãe.
E a gente olhando no manual e até mesmo aqui na placa, dá para perceber, por exemplo, vamos tentar visualizar aqui embaixo, ó. Tem uma conexão aqui que está até marcado USB -- 5 e está faltando um pino, bem que vai dar certinho, faltando um pino que vai dar certinho esse encaixe aqui, ó. Então aquela conexão vai ser a conexão responsável pelo USB frontal. Então basta a gente encaixar aqui e suavemente aí apertar, dando uma chaculejadinha aí, vamos dizer assim. E agora vamos fazer a conexão do áudio frontal, lá, o áudio do painel frontal. Já está até escrito aqui no plug, né? E também está faltando um furinho ali, ó. E o local que ele vai ser posto vai ser aqui, ó. Vamos tentar visualizar nesses pinos aqui, ó. Que também está faltando ali o pino responsável por esse furinho tampado que tem aqui no soquete. Aí basta a gente pegar ele e colocar na posição certa. E está escrito na placa lá, tá, pessoal? Está escrito USB 67 e áudio 01. Então vamos encaixar. Vamos dar uma olhada aqui. E pronto, já está conectado lá. Já está estabelecida aí a nossa conexão de áudio e USB frontal. Bem, pessoal, retomando a nossa montagem aí, eu vou fazer uma espécie de break aqui para explicar aí para vocês dois probleminhas que temos aqui. Que na verdade não são problemas, né, mas às vezes, para quem nunca se deparou com eles, vai ficar naquela dúvida e falar: e agora, o que eu faço, hein? E vai acabar ficando perdido. A primeira dúvida que eu vou esclarecer aí é a respeito da conexão aqui que vai na placa-mãe, que é referente à alimentação do processador. Porque é o seguinte: o cabo de alimentação aí do processador que sai da fonte é este aqui, ó. E ele tem 4 pinos, como vocês podem ver aí, ó. E a nossa placa-mãe, vamos tentar focar ali embaixo, ó. Nossa, tá difícil, hein? Ah lá, focou. Deixa eu tentar pôr a mão ali para mostrar para vocês. É este conector aqui, ó. E ele tem 8 pinos. E agora, o que a gente vai fazer? Eu sugiro que você dê uma olhada no manual. Então vamos recorrer aqui ao manual, né? E localizar ele aqui no nosso esquema. Que no nosso caso a nossa placa está dessa forma aqui, ó. E ele é essa conexão aqui, ó. ATX 12V1. E aí a gente localizou ele aqui, ó, na página 20. E tem aqui uma espécie de observação, ó. Se você não entender inglês, você pode ir lá no Google e traduzir isso daqui, né? Mas aqui ele fez uma observação dizendo que é o seguinte, que essa placa-mãe aqui, ela utiliza a conexão de 8 pinos, né? De força, a conexão de força de 8 pinos. E se a sua fonte for de 4 pinos, por favor, conecte ao longo do pino 1 e pino 5. E no esquema aqui, ó, está marcado pino 1 e pino 5. Lembrando que a posição é essa daqui, porque tem vamos dizer, a garra do engate aqui, do soquete. Então a gente vai pegar aqui o nosso conector, né? Posicionar ele. E você vai perceber que ele vai encaixar lá tranquilo, ó. Pronto, estralou e conectou certinho. Então ficou daquela forma lá, ó. Vamos tentar focar novamente, tá vendo, ó? Se você seguir os fios amarelos lá, que é esse fio aqui que eu vou mexer agora, vamos ver aqui, pera aí. Ó, tá conectado certinho. E sobraram 4 pinos ali sem
a conexão, certo? Então esse problema aí foi resolvido em partes, né, pessoal? No início do vídeo eu tinha dito para vocês aí que essa fonte ia aguentar tranquila aí a nossa configuração aqui, mas ao longo da montagem aí eu fui dar uma observada que eu não tinha observado a potência dessa fonte. E ela é o seguinte, deixa eu dar uma virada aqui para a gente conseguir ver melhor. E agora vendo aí a configuração da fonte, ó, olhando aqui na conexão de 12 volts, que é a que alimenta aí o processador e outros componentes aí como o HD, SSD, se a gente for usar. Ela tem uma potência máxima aqui de potência máxima de 104 watts. E aí a gente vai perguntar, será que é o suficiente? Aí o que a gente faz? A gente vai somar os hardwares que vamos pôr aqui nessa alimentação. E no caso, o nosso processador já vai consumir 65 watts. Vai restar aí então, vamos dizer, 39 watts para os demais componentes. Então isso não vai ser possível, pessoal. Ou melhor, eu acredito que ela até vai rodar, mas não com uma margem de segurança aí. Então não vale a pena a gente arriscar. Principalmente porque eu tenho aqui algumas fontes melhores do que essa, vamos dizer assim, que está ali no nosso PC dinossauro ali, ó. Então eu vou remover ela e vou substituir essa fonte aqui, ó, por uma fonte um pouco mais potente. E futuramente eu vou comprar até uma fonte de 500 watts reais aí para substituir a próxima fonte também. Eu vou fazer isso e já volto para mostrar para vocês. E para trocar a fonte é muito simples. Ela tem aqui, ó, 4 parafusos aqui, ó. Você soltando o parafuso, a fonte já sai e a gente pode substituir ela por outra. E agora vamos efetuar aí a conexão da placa-mãe. Esse aqui que eu estou mexendo é o soquete que vem da fonte, né? De 24 pinos, responsável aí para alimentar a placa-mãe, a memória RAM e quase todos os componentes aí que são acoplados à placa-mãe. E ele é encaixado aqui neste soquete aqui, ó. O soquete 24 pinos. Ele tem uma garra aqui, ó, né? Que a gente aperta aqui para soltar na hora de remover, né? E aqui, ó, do lado, desse lado aqui, que no nosso caso é o lado de fora, ele tem uma espécie de garra ali, uma espécie de engate para garra. Então basta a gente encaixar ele aqui com a garra voltado para o lado do engate, né? Vamos pôr a mão aqui por trás. E vamos forçar suavemente aí até sentir um estalidozinho aí que é da conexão. E pronto, pessoal. A nossa conexão já foi aí estabelecida, vamos dizer assim, ficando daquela forma lá. Então vamos agora para o próximo passo aí. E agora, pessoal, com as conexões da nossa placa aí totalmente já realizada, vamos para o próximo passo aí, que vai ser a montagem do HD. Bem, pessoal, então vamos efetuar aí a montagem do nosso HD. O HD, pessoal, ele tem duas conexões aqui que nos interessam, que é a conexão SATA, que é responsável pela transferência de dados, e a conexão de energia aí, que é referente à alimentação do nosso HD, né? Aqui no gabinete tem duas baias, no nosso caso, gabinetes que tem mais ou menos. Basta você localizar ela aí. Ele é encaixado aqui do tipo gaveta inicialmente, né?
e depois ele é fixo com parafusos. Aí você coloca com a etiqueta voltada para cima, tá, pessoal? E aqui você vai empurrando ele que ele vai bater lá na frente, ó. Você volta um pouco, não há necessidade de deixar encostado, nem é certo. E vai alinhar o furo aqui do parafuso. E agora, pessoal, a gente já seleciona o parafuso, lembrando que tem parafuso com rosca diferente, né? Então é bom você experimentar aí. Então, a gente alinha o furo e coloca o parafuso. Os parafusos têm que ser postos dos dois lados, tá, pessoal? Tem gente que põe de um lado só, eu gosto de pôr dos dois lados. Então, primeiramente, a gente encaixa todos os parafusos, só depois aperta. Quando você for colocar o parafuso aqui, se ele estiver duro, significa que o parafuso é o parafuso errado ou que ele não está alinhado com a rosca. Então, não faz força no início, a não ser apenas quando você vai dar um aperto no parafuso. Então agora vamos virar o gabinete. Eu vou dar uma afrouxadinha no parafuso para deslocar ele. Vamos soltar um pouco o parafuso aqui, ó. Ou melhor, acho que eu vou até retirar o parafuso. Que esse gabinete aqui, do outro lado, ele tem apenas um furo. E você pode soltar que o HD não cai, porque nesse caso ele é escorado com uma chapinha por baixo, tá? Ele está solto, porém a gente não pode virar ele de todo lado, né? Deixa eu ver se está focando lá dentro. Ele está de cabeça para baixo aqui, tá, pessoal? Fica melhor para a gente visualizar. E aqui, ó, no caso aqui, ah lá, aí o furinho coincidiu. Preparar um parafuso aqui, né? Vamos levantar um pouquinho o HD. Encaixar o parafuso desse lado. Vamos virar. Encaixar desse lado. E agora que eu já coloquei os 3 parafusos, eu posso dar um aperto. Lembrando que não há necessidade de ser aquele aperto exagerado, né? Pronto. O nosso HD já está fixo aí. E agora vamos efetuar as conexões. A placa-mãe vem aí com 2 cabos SATA, que é um para o HD, o outro para o drive de DVD. E as conexões são dessa forma aí, uma em L, né, e uma reta. Então, pessoal, a conexão fica dessa forma aí, ó. Essa parte reta vai na placa-mãe e a parte em L vai no HD. E como a gente vai conectar? Basta, não sei se está focando lá embaixo. No nosso caso aqui, ó, é o seguinte, ela tem um Lzinho aqui dentro, ó. Então aí, ó, ela tem um L no encaixe que possibilita que ela encaixe apenas de uma forma. Então não tem como errar, tá? Basta a gente dar uma olhada lá, a posição do L. Acho que assim ficou melhor para ver, tá vendo? Tem esse encaixinho aqui desse outro lado, ó. Então ela não encaixa da forma errada. Eu já vi lá. E tem essa parte metálica aqui, ó, que é uma espécie de trava. E no nosso caso ela aqui, ela vai ficar voltada para cima, daquela forma lá. Então vamos conectar aqui. Tá complicado, hein? E vamos... Aí ela dá um estalinho. Pronto. E agora a gente conecta aqui no HD, ó. A parte metálica vai para cima, né?
para o lado da etiqueta do HD e pronto, já foi conectado. Agora a conexão de energia é o seguinte, existe duas conexões de energia aí. Essa aqui que é a mais antiga, conhecida como IDE, e essa conexão aqui que é a conexão SATA, que ela é bem parecida com a nossa outra conexão lá, porque ela tem uma cavidade aqui do outro lado, ó, uma espécie de encaixe em L, que impede aí que a gente coloque ela, que a gente encaixe ela da forma errada. Então basta ver lá onde que fica o L do encaixe. E aqui no caso fica para cima. Talvez eu vou retirar isso aqui para ficar mais fácil, para a gente ver melhor. E pronto, encaixou. Vamos voltar aí o SATA novamente. Lembrando, na hora de remover o SATA, basta apertar aquela pecinha metálica aqui em cima, ó, que ela destrava, tá pessoal? Esse cabo aqui que é um cabo bom, que às vezes tem aquele cabo que é vermelhinho, ele não tem essa trava. E pronto, pessoal. Então, no nosso caso aqui, o nosso PC já está montado, está pronto para testes. Então agora é só fechar o gabinete, ligar ele lá no monitor, no teclado. Deixa eu já fazer uma observação, pessoal. É esse modelo de placa aqui, que é o nosso, que é o modelo HDS, né? Que é o H110M HDS. Ele não tem aquela entrada de vídeo aqui, aquela saída de vídeo, né? Conhecido como VGA. Tem apenas o vídeo digital, né? Que é o popular DVI e o HDMI. Então, se você for comprar uma placa aí e o seu monitor for apenas VGA, essa placa aqui, essa placa mãe aqui não vai servir, tá? Tem que comprar o outro modelo que vem também com a saída VGA. Então, vamos efetuar aí, vamos colocar a tampa aí, ou na verdade, vale até a pena aí a gente testar ele antes de tampar. Pois caso dê aí algum probleminha, tá fácil aí da gente resolver, não precisa ficar removendo a tampa. E aqui é o seguinte, ó, depois que você terminar aí fica esse emaranhado de fio aqui. Então é bom a gente pegar esses fios e prender eles aí e tirar de próximo do cooler aqui, porque se ele esbarrar na hélice, vai parar a hélice, vai fazer barulho, parar a hélice, superaquecer o processador e ele vai parar aí. E corre até o risco de queimar, tá? Então é bom sempre juntar os fios aqui e fixar eles, não deixar solto aí dentro do gabinete. Então agora eu vou fazer a montagem lá na mesa, colocar o monitor para a gente ligar aí para ver se ele vai dar sinal de vida. Bem pessoal, aqui é o seguinte, eu já peguei os fios, ó, coloquei tudo nessa parte aqui do gabinete e tirei eles aqui de cima da nossa placa mãe, para não correr o risco aí. Eu não cheguei nem a fixar porque não foi preciso, eles se enroscaram um no outro ali, mas o certo aí é, depois de terminado, a gente passar aqui uma abraçadeira dessas tipo enforca-gato, né, dessas que já tem aqui na nossa fonte, ó, e deixar bem fixo aí os nossos cabos. Então vamos lá para a montagem agora lá no monitor, teclado e mouse. Só está ruim de focar aí, mas dá para vocês terem uma ideia. Já efetuamos aqui a conexão do teclado. O nosso teclado ainda é P2 e do mouse ali que é USB. Aqui não tem segredo nenhum. Bem pessoal, agora eu já efetuei aí todas as ligações aqui no nosso painel traseiro. Já liguei ele no monitor e vou ligar aqui o estabilizador. Pronto. Liguei o estabilizador, né?
Tudo normal por enquanto. Vamos ver se a nossa placa-mãe tem aí algum LED. Não, nenhum LED. Então, vamos dar aqui a nossa partida no nosso computador. Vamos ver. Acendeu a luzinha do System. Está rodando. Tudo ok por enquanto. Mas ele não deu sinal de vídeo. Vamos experimentar desligar o monitor e ligar novamente, porque às vezes como ele estava com cabo analógico, ele pode não reconhecer esse cabo digital de cara. Vamos ver. Opa! Sinal de vídeo, pessoal. Então tudo está perfeito aí, ó. A BIOS, ó, atualizada em 14/9/2016, às 6h34, né? A data da BIOS. E aqui ele está pedindo, pessoal, caso você queira ir entrar na BIOS, é a Dell, e pressionar F1 aí para continuar. No nosso caso aqui, o sistema operacional ainda não está pronto, eu vou fazer ele agora. Vou montar um pendrive bootável aí para a gente instalar nele. E eu não vou instalar o Windows dessa vez, pessoal. Eu vou instalar o Linux, que é o Linux Mint Cinnamon, para a gente rodar aí no nosso PC, que eu gosto muito do sistema operacional Linux, tá, pessoal? E é até o seguinte, eu até aconselho você usar o Linux, a menos que você vai utilizar esse PC para jogos. Se for jogos, eu aconselho aí você fazer aí a instalação do Windows 7 ou até mesmo do Windows 10, dependendo da quantia de memória que você tiver aí. Então, no nosso caso aqui, eu não vou continuar, né? Eu vou montar o pendrive. Vou até mostrar para vocês aí num outro vídeo como é que faz esse pendrive. Então eu vou desligar, pessoal, para dar sequência depois, a hora que eu tiver aí com o pendrive bootável pronto. Vamos dar um clique e pronto. Nossa máquina parou. E está funcionando perfeitamente aí, pessoal. Então nesse vídeo eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado do nosso vídeo. Então não deixe de dar aí aquele joinha e de se inscrever em nosso canal. Então por enquanto é só e até a próxima.